Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao capítulo 5, que tem como tema Terra, uma esfera em movimento no espaço. Nós vamos estudar hoje a forma da Terra. E no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre os movimentos da Terra. Vamos lá então? Bem, nós estamos vendo aí uma imagem da Terra iluminada pela metade, como nós podemos observar, e observada acima do horizonte da Lua, né? E essa fotografia ela foi obtida pelos astronautas na missão Apollo 8, isso em 1968, né? Enquanto eles viajavam pelo espaço ao redor da Lua. Então, hoje, depois de várias expedições ao espaço e imagens captadas por sondas e satélites artificiais, nós não temos dúvidas da forma da Terra, né? Ela se assemelha a uma esfera. E é interessante pensar, né, que bem antes da obtenção dessas imagens, diferentes estudiosos já haviam afirmado, né, isso, né, baseado em diversas evidências. Em ciência, é recomendado falar em evidência em vez de prova. A ciência, ela sempre está aberta para possibilidades, né, de futuramente aparecer uma nova evidência que vai contra o que se pensava. Quer dizer, então, professora, que a senhora está querendo nos dizer que nós podemos estar errados sobre o formato da Terra? Não, não é isso, né? Não por quê? Porque nós já temos evidências suficientes para considerar esse dado como um dado correto, certo? Então, assim, é possível que você já tenha visto, né, em alguma pesquisa na internet, uma imagem como essa que vocês estão vendo aí, uma imagem do nosso planeta. E eu queria alertar para vocês que a internet ela é uma fonte importantíssima de pesquisa, mas nem tudo que tem na internet é verdade. Por isso, né, eu quero orientar vocês que quando forem fazer pesquisas, procurem sites que sejam confiáveis, como sites de universidades, de centros de pesquisas, tá bom? Então, assim, nós devemos ficar, como saber, né? Se o que a gente está vendo é uma informação que ela não é cientificamente, né? Que tem evidências científicas. Então, nós devíamos desconfiar quando as informações elas entram em choque com algo, certo? Aceito por todos ou quase todos os especialistas no assunto. É possível encontrar páginas e grupos de discussão hoje na internet que defendem coisas como, por exemplo, que a Terra é plana, né, e não esférica. Então, essa ideia, porém, ela vai totalmente contra o conhecimento construído pelos cientistas até hoje. Então, nós vamos estudar aqui algumas evidências de que a Terra é uma esfera, né? Então, além das imagens captadas por sondas e satélites artificiais, há muitas outras evidências no formato da Terra. Os registros históricos mais antigos que falam sobre a Terra ser redonda são de cerca de 600 anos antes de Cristo e foram escritos pelos gregos Pitágoras e Platão, que já acreditavam que o planeta era esférico. Aristóteles ele argumentava que viajantes que seguiam para o sul, ele viam estrelas diferentes, né, aparecer sobre o horizonte, e que isso só podia acontecer se eles estivessem sobre uma superfície curva. E ele também via que a sombra da Terra na Lua, durante o eclipse lunar, ele tinha tinha essa borda circular, né? E apontava isso como uma evidência da esfericidade da Terra. Você já observou, né? Você já viu o eclipse na Lua? Né? Então, esse fenômeno, ele ocorre quando a Terra, ela fica entre o Sol e a Lua. Então, esta então passa pela sombra da Terra. Então, vamos observar aqui essas duas imagens. Primeiro, vamos observar a imagem de cima. O que é que a gente percebe aqui, ó, nessa imagem? Nós temos aqui, olha, uma sucessão de fotos que mostram o eclipse lunar. Observe que a borda da sombra que a Terra ela projeta na Lua tem sempre um formato arredondado. E já, né, que a forma da Terra ela se aproxima muito com a de uma esfera. Já nessa imagem aqui de baixo, ó, já essa imagem aqui de baixo, o que nós podemos perceber? Aqui nós temos a imagem, ó, de um eclipse total, né? Que ocorre quando a sombra da Terra,
Ó, o Sol, ele vai fornecer, né, essa luz, só que a sombra que a Terra vai fazer aqui, ó, ela vai encobrir totalmente a Lua, né? Então, é o que nós podemos observar. E o que é um eclipse? Eu falei de eclipse, mas o que é mesmo eclipse? O eclipse ele é um fenômeno astronômico marcado pelo escurecimento total ou parcial de um dos astros em virtude da passagem de algum corpo celeste em frente a uma fonte de luz. Essa fonte de luz, lembrando aí que vai ser o Sol, né? Então, existem duas categorias de eclipse, o eclipse solar e o eclipse lunar, certo? Nós vamos estudar primeiro o eclipse lunar. Então, o eclipse lunar, ele ocorre quando a sombra da Terra, ele cobre a Lua, certo? Fazendo com que ela fique escura e, portanto, ela vai ficar o quê? Invisível para nós, né? Durante alguns minutos. Isso ocorre porque o nosso planeta posiciona-se exatamente entre, ó, a Terra vai ficar o quê? Entre o Sol e a Lua, certo? Então, isso vai fazer o quê? Né? Isso vai fazer com que a sombra ela seja projetada sobre o nosso satélite natural. Qual é o nosso satélite natural? A Lua. Então, nessa imagem aqui, nós podemos observar o Sol, a Terra e a Lua. E é possível perceber que a sombra, né? A sombra da Terra, ela projeta-se sobre a Lua, ocorrendo o quê? O eclipse. E se torna mais visível quando ocorre sobre a umbra, né? A umbra, ó, certo? Que vai deixar pelo planeta, né? Na órbita lunar. Aí eu falei de umbra, né? Umbra e penumbra, que vai aparecer um pouquinho mais na frente. O que é isso mesmo? Umbra e penumbra. Então, a umbra ela é a região da sombra, né? Que não recebe luz de nenhum ponto da fonte. E a penumbra é a região da sombra que recebe luz de alguns pontos da fonte, né? E quem é essa fonte de luz? Isso mesmo, né? É o Sol, tá bom? Ah, lembrando uma coisa. O eclipse lunar ele acontece somente com a lua cheia, pois é nesse momento em que ela está completamente alinhada com a Terra em relação ao Sol, tá? Então, dando continuidade, né? O eclipse solar. Quando é que ele acontece? Ele acontece quando a Lua, ela fica o quê? A Lua, ela vai ficar, ó, entre a Terra e o Sol. Aqui é a Lua, como nós podemos observar, certo? Vou estar aqui um pouquinho. Então, apesar de a Lua ser bem menor que o Sol, ela é capaz de encobri-lo em nosso campo de visão, por estar bem mais próxima de nós do que ela. Assim, digamos assim, esse tamanho aparente da Lua, em alguns casos, é igual ou maior que o do Sol. Então, para entender melhor, vamos observar aqui na imagem. Ó. Aqui na área que é atingida pela umbra, ó, aqui é a região, né, de umbra, a sombra total do planeta, né, o eclipse, tá vendo aqui a umbra, né? O eclipse ele manifesta-se de forma completa, ou seja, a Lua ela fica na frente do brilho do Sol, né, totalmente. Já essa área aqui atingida pela penumbra, né, a sombra parcial, o eclipse ele não ocorre com o mesmo efeito, certo? Opa. Voltando. Pronto. E os tipos de eclipse? O eclipse solar total ocorre quando a Lua encobre totalmente a luz solar. Dessa forma, o dia transforma-se em noite durante a duração do fenômeno. O eclipse solar parcial acontece quando apenas uma parte do Sol é encoberta pela Lua e, nesse caso, praticamente não há alteração da luminosidade do dia. O eclipse anular ou anelar é quando a luz está a uma distância maior da Terra e seu tamanho aparente não é o suficiente para recobrir toda a projeção solar. Por essa razão, forma-se um anel em torno da sombra da Lua, como nós podemos observar aí na imagem. E o eclipse solar híbrido é quando o eclipse é total em algumas áreas e parcial em outras, tá bom? Ah, gente, eu tenho aqui uma... Depois a gente vê, né, esse eclipse solar, que é um espetáculo sem igual na natureza. Eu queria trazer uma sugestão aqui de atividade para vocês,
para vocês observarem fotografias e vídeos sobre o eclipse lunar, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela tem um site bem bacana, tá? Que traz pra gente simulação, né? Traz um simulador de eclipse. O que seria esse simulador de eclipse, né? Olha só, aqui nós temos o eclipse, né? Ele vai trazer simulações do eclipse lunar e do eclipse solar, tá bom? E aí você pode, na sua casa, brincar e aprender ao mesmo tempo sobre os eclipses, tá bom? Tanto o solar como o lunar. Então, espero que vocês gostem da atividade. Então, dando continuidade aos nossos slides, nós temos nessa imagem aqui, ó, deixa eu mostrar bem direitinho para vocês, né? Essa imagem aí, ela mostra o quê? Olha, uma curvatura, observando, da superfície que limita nossa visão além, né, dessa linha aí do horizonte. Então, Estrabão, ele foi outro pensador grego que ele defendeu a ideia da forma esférica da Terra. Ele cita as observações de navegantes que, ao se aproximarem da costa, eles viam primeiro luzes e regiões mais elevadas em relação ao horizonte. O mesmo pode ser constatado observando com o binóculo, como nós vemos aqui, né, esse rapazinho aí. Ele observa o quê? Um navio, né, que se afasta da costa. Então, nós percebemos que o casco, ele desaparece no horizonte antes da chaminé, do mastro e de outras partes mais altas. Se a Terra fosse plana, com a distância, nós deveríamos ver o barco inteiro, né, ficando cada vez menor, mas sempre acima do horizonte, tá bom? Então, assim, a possibilidade de dar a volta ao mundo, seguindo sempre na mesma direção, né, oeste, por exemplo, foi outra evidência de que a Terra é esférica. Em 1519, a expedição que foi liderada pelo navegador português Fernão de Magalhães, ele partiu da Espanha, cruzou os oceanos Atlântico e Pacífico e chegou até a costa oriental da Ásia. A expedição, ela seguiu pelo Oceano Índico e voltou para o Oceano Atlântico, e então ele retornou ao local de partida. Foi a primeira viagem em torno da Terra de que temos registro. Em 1924, ocorreu a primeira viagem ao redor da Terra, feita pelo ar, né? Uma esquadrilha de 4 aviões do exército, né? Estadunidense. Ele viajou durante 177 dias e percorreu 44.342 quilômetros. E assim, gente, nos anos de 1940 começaram a surgir as primeiras imagens da Terra, né, vista do espaço, e obtidas a partir de foguetes não tripulados. Essas fotografias, nelas já era possível a gente ver a curvatura da Terra no horizonte. Na década de 1960, com a chamada corrida espacial, houve o desenvolvimento de novas tecnologias que foram capazes de levar o ser humano ao espaço, né? Então, desde então, tornou-se possível ver a Terra sob novas perspectivas e tirar fotos que mostram claramente esse formato esférico. Eu quero deixar para vocês como sugestão de vídeo Evidências da Esfericidade da Terra, que é do canal Futura. É um vídeo produzido pela professora do canal Mais Ciência, né? A professora Rafaela Lima. É um vídeo muito bom, eu gostaria muito que vocês vissem, tá bom? Então, gente, queria deixar aqui o meu abraço, tá? E bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!